Então, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje é falar sobre educação ambiental, consciência a serviço da vida, no capítulo 6 do livro de você. Então, a resolução da Unesco de 1987 fala, que a educação ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a sociedade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores e determinação que os tornam capazes de agir individualmente ou coletivamente na busca de soluções para os problemas ambientais presentes no futuro. Então, a educação ambiental, conscientiza as pessoas, a não degradar tanto o meio ambiente, a usar as coisas sustentavelmente. Então, hoje, a Terra abriga uma população de cerca de 7,6 bilhões de pessoas. E para aliviar a sobrecarga, em cima do meio ambiente, é necessário buscar de forma individual e coletiva, soluções sustentáveis de desenvolvimento, considerando a condição ambiental, Fim será uma questão também social, Alguns problemas iniciais eles podem ser apontados e necessitam de mudanças o quanto antes. Então vamos ver aqui, alguns deles, Então a superpopulação, Então a solução mais adequada para o problema da superpopulação é sem dúvida o controle da natalidade em conjunto com uma conscientização das pessoas em relação ao seu lugar no mundo, Quanto mais indivíduos, mais necessidade de divisão dos recursos naturais disponíveis. Ou melhor, maior a necessidade de repensar a extração desses recursos, de forma desencadeada. Ou seja, a superpopulação, aquela quantidade de pessoas exageradamente grande, sem um controle, de natalidade. Então, existem alguns países no mundo, por exemplo, o Japão. O Japão, as mulheres só podem ter um filho. O Japão é um país, digamos que pequeno, para uma superpopulação que tem lá, é muito grande. Então é por isso que as mulheres lá só podem ter um filho. Então a poluição, A poluição, cada vez mais, o meio ambiente, ele se sobrecarrega de dióxido de carbono, de CO2, do gás carbônico, E sabe, que a presença desse CO2 na atmosfera, ela foi uma condição fundamental para que possamos viver, sem estar congelado, Então, o dióxido de carbono na natureza, na atmosfera, é bom. Por quê? Porque é graças a ele que a gente controla, a temperatura aqui. Mas quando tem um excesso muito grande, Então vai causar alterações climáticas, e problemas sérios à nossa saúde, como por exemplo, o câncer de pele. Então, há muito se sabe, e vem sendo discutido que a elevação dessa concentração, de CO2 no ar é devido à queima de combustíveis fósseis, no caso do carvão, do petróleo, do gás, que vão na combustão desses materiais, para estar liberando ainda mais CO2, aqui no ambiente, na nossa atmosfera. Então, o desmatamento com finalidade de expansão agropecuária, e diversas atividades industriais. Então, para minimizar esse problema, tem sido criadas alternativas, de substituição da geração de energias originais, desses combustíveis fósseis, por energia limpa e renovável, É o caso da energia eólica, da energia solar, Então, aqui no Ceará, a energia eólica é bastante utilizada. A gente vai ali para beira-mar, a gente vê aqueles vários cataventos rodando. Aquilo ali, é só geração de energia eólica. Então, nas áreas urbanas, nas cidades, o grande causador da poluição, é a quantidade, de lixo que é lançado sobre o solo, sem um tratamento adequado. Ou seja, o ser humano ele produz muito lixo e eles não têm um lugar adequado para jogar. Então, isso causa uma poluição muito grande. Já nas áreas rurais, o maior inimigo do solo
os agrotóxicos, né, e os fertilizantes, que são usados nas plantações, né, para estar ali fertilizando o solo, né, ou os agrotóxicos que está ali para evitar, né, aquelas pragas que vão comer, né, aqueles vegetais. Então, para que todos sejam então bem preservados, né, é preciso a mudança de algumas práticas diárias, né, dentro e fora da nossa casa, que são, né, sempre que possível, adotar a política dos 5 R, que a gente foi falando lá naquela aula do meio ambiente também, né, que é reduzir, que é reutilizar, reciclar, repensar, recusar, né. Também devemos que não descartar no lixo comum medicamentos fora da validade, seringas. Sempre esses lixos hospitalares têm um destino certo, né, para ser descartado. Então, dar preferência aos produtos orgânicos, que esses produtos orgânicos não têm a utilização de agrotóxicos e de fertilizantes. Então, carregar suas compras em ecobags, né, e reutilizar sacolas plásticas. Então, se tem sacola plástica, reutiliza. Se tem ecobags, é melhor que elas são aquelas sacolas reutilizáveis, né? Confeccionadas com materiais que não agredem o meio ambiente, então elas podem durar um bom tempo. Se for possível, né, transformar o lixo orgânico em sua casa, né, em compostagem. Ou seja, no final dessa compostagem vai ter adubo. Então, tu pega esse lixo orgânico, faz uma compostagem com ele e no final esse lixo, né, vai se tornar um adubo bom para o solo. Então, escolher produtos que apresentem menor número de embalagens, né, que sejam biodegradáveis, né, e na sua plantação, né, dê preferência àqueles fertilizantes naturais, né, a compostagem é um fertilizante natural. A degradação do solo, né, então segundo a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, aproximadamente 12 milhões de hectares de solo agrícola são danificados todos os anos, seja através das monoculturas, da compactação do solo, do lançamento excessivo de defesas agrícolas, né, da erosão ou de tantos outros, né, usos inadequados do solo. Aí nessa imagem, né, a gente está vendo, né, essa degradação do solo, né, por meio da erosão. Atualmente o Brasil ele tem uma vasta área de terra, né, em situação de degradação. Esse fato causa perda da diversidade dos recursos hídricos e, consequentemente, né, da produtividade. Então, o planejamento, né, do uso do solo ele está baseado em estudos e dados coletados sobre cada região, né, do Brasil ou do mundo, né, e é de fundamental importância, né, para reverter essa situação. Já o desmatamento também é um grande responsável, né, pela degradação do solo. O desmatamento e a degradação das florestas, né, são algumas das maiores ameaças sofridas pelo meio ambiente. E esses problemas surgem à medida que o homem procura espaço, né, para a criação de gado ou plantação de soja, né, entre outras monoculturas. No que diz respeito ao território brasileiro, né, esse tema torna-se bastante delicado, porque o desmatamento está atingindo uma vasta área, né, de grande importância para a manutenção do ecossistema, que é no caso, né, a Amazônia. Além disso, não podemos esquecer que é nela que podemos encontrar a maior parte dos recursos naturais, né, dos nossos recursos naturais. A Amazônia ela é muito rica, tanto de flora como de fauna, então ela é muito explorada. E esse desmatamento, como o solo é muito bom, esse desmatamento, né, para a criação dessas monoculturas vai acabando também, né, tanto com a flora quanto com a fauna, né, nativa daquela região. Mas algumas medidas, portanto, né, elas precisam ser postas em práticas o mais rápido possível, né, como o consumo de papel ou madeira, né, observando que essa deve estar ao auxílio do Conselho de Manejo Florestal, onde garante que aquele papel, aquela madeira, né, é original de florestas manejadas, né, de reflorestamento, né. Ao consumir o papel, tem que preferir esse papel reciclado, né, de estimular o consumo de carne vermelha e não adquirir e inclusive denunciar a venda de terrenos em áreas ecológicas protegidas.
Na degradação da fauna, né, e da flora, nós temos o que? A extinção. Que a extinção de uma espécie significa, né, o desaparecimento de todos os exemplares desta. Ou seja, eu tenho um bicho, ele se extinguiu, apareceu, ele desapareceu do mundo. Então esse processo ele pode ocorrer de uma forma natural? Pode. Por meio de quê? De algumas alterações ambientais dramáticas, né, drásticas, como por exemplo o vulcanismo, a glaciação, ou até mesmo a seleção natural, ou seja, um vulcão entra a erupção e todos os animais que estão ali perto daquele vulcão, que só tem naquela região, morrem. Então ali foi uma forma natural. A glaciação, quando um lugar congela muito rápido, aqueles animais morrem todos, então vai extinguir aquele animal nativo daquela região, né? No caso da seleção natural, a seleção natural a gente viu, né, que sempre prevalece o mais forte, ou seja, que vai automaticamente ver nas mudanças climáticas, acontece muito isso, né, e de forma artificial também, né, que é quando o homem age sobre o meio cerca, alterando as características do hábitat envolvidos ou até mesmo por meio da caça e da pesca predatória. De forma artificial é o que? Na caça, eles vão estar lá caçando aqueles bichos, matando só por diversão e tudo mais, acaba que extinguindo aquela espécie de animal. Na África temos muito isso. Então como os tubarões, a batalha dos tubarões é muito caçada. Também os dentes, né, daqueles elefantes, que é marfim puro. Então eles vão atrás daqueles elefantes para tirar aqueles dentes dele, aquela presa e tudo mais. Então isso vai acabando entrando em extinção, né, essas espécies de animais. Então, por meio de suas informações validadas, né, a cada 5 anos, ou pelo menos uma vez a cada 10 anos, as espécies elas podem ser classificadas em 9 grupos. O primeiro grupo é segura ou pouco preocupante. É quando existe um grande número, né, em uma ampla distribuição daquele animal ou daquele vegetal, né, no ambiente. Grupo 2 é quase ameaçada, né, é que existe espécie, né, que ocorre o risco de ser incluída numa das categorias ameaçadas. Então ela está ali ameaçada, como o próprio nome diz. Vulnerável é aquela espécie que enfrenta um risco elevado, né, de extinção. Em perigo é aquela espécie que provavelmente será extinta no futuro. Criticamente em perigo são espécies com risco bastante elevado de extinção. Extinta da natureza é aquela espécie que após exaustiva investigação em hábitats conhecidos, né, ou em vários momentos não consegue estar a presença de um indivíduo, ou seja, eu procuro, ela naquela região que ela está, ela não está, então ela está na sexta categoria. O sétimo grupo é extinta, que é a situação em que se considera como sendo a morte do último indivíduo da espécie. Dados, o oitavo grupo é os dados insuficientes, né? O reconhecimento de que são necessárias informações mais seguras, né, a respeito do número e da distribuição daquela espécie na natureza. E o nono grupo é a não avaliada, que trata da espécie que ainda não foram submetidas, né, aos critérios de avaliação de risco. Vale ressaltar também que existem várias espécies no mundo que elas já foram extintas, né, antes mesmo dos cientistas descobrirem ela. Então, degradação ambiental, né, é onde um ambiente é considerado degradado quando já não apresenta condição de sustentar a vida, ou seja, tem um ambiente que ali não conseguiu sustentar vida alguma, ocorreu uma degradação ambiental ali. Então, no Brasil, a degradação ambiental ela teve início, né, a partir da industrialização, né, quando cidades inteiras cresceram horizontalmente, sem planejamento, né, só desmatando, e esse processo terminou do solo a se tornar impermeável. Então, graças a essa dinâmica, né, tornou-se comum assoreamento de rios e consequentes inundações. Ou seja, para aumentar aquele espaço, aquele território plano, né, as pessoas costumam assorear, né, o rio, aterrar o rio, encher aquele rio
de alguma coisa para ele ficar firme. E isso para a questão de inundações em outras regiões também, né? A introdução de espécies exóticas. Então, uma espécie exótica, toda espécie que, ao se deslocar para um outro ambiente, né, não encontra predador natural e não apresenta dificuldade de se reproduzir rapidamente, né, e competir com as espécies nativas. Ou seja, né, as espécies exóticas são aquelas espécies que ela é de uma região, mas ela é introduzida em outra região e não tem nenhum predador que a coma, né, e que ela consegue sobreviver ali tranquilamente e crescer muito bem. Então, considerada a segunda maior causa, né, de redução e perca de biodiversidade, o surgimento de espécies exóticas em um ambiente é tão impactante que é capaz de desencadear danos ao ecossistema, à economia e à saúde pública. Então, o comércio de espécies silvestres, né? O comércio de espécies silvestres é considerado a terceira maior atividade ilegal do mundo. Tanto o tráfico de animais quanto a exploração desmedida de vegetais oferecem grande risco, né, à biodiversidade. Então, as espécies de animais preferidas dos traficantes são aves de pequenos porte, né, como papagaios, sabiás, curiós. Alguns são anfíbios, como rãs, os primatas, né, e as borboletas. Aqui a gente tem exemplo, né, de alguns animais que são bem utilizados, né, nesse tráfico de animais silvestres. Então, para inibir o comércio legal das espécies silvestres, né, você pode fazer das seguintes formas: evitando a compra de enfeites e artefatos indígenas, né, que utilizem penas de animais. A gente encontra muito isso quando a gente vai para outra cidade, até aqueles objetos artesanais. Cobrando, né, dos agentes públicos uma fiscalização mais eficaz, cobrando capacitação, né, de multiplicadores de informações voltadas para a consciência ambiental e em prol de todas as redes e sociedades em geral, e denunciando os traficantes à polícia, né, através da linha verde do IBAMA. Esse número aí, ó, 0800 61 80 80. A caça predatória, né? A caça predatória é uma atividade existente no Brasil desde o período colonial. Então sempre houve essa caça predatória, né, aqui no Brasil. A comunidade indígena é a primeira caça representativa, é a passagem para a vida adulta. Ou seja, uma criança, ele começa a caçar quando ele é índio, porque ele já está passando, né, para aquela vida adulta. E na comunidade europeia, o uso da pele dos animais abatidos é motivo de fascismo. Ou seja, alguns animais têm as peles belíssimas, então as pessoas costumam matar esses animais, né, para tirarem a sua pele. Então também se dá como caça furtiva. Essa atividade ela está diretamente, né, ligada à captura, né, e à coleta ilegal de organismos silvestres, sejam eles animais ou vegetais. De efeito devastador, a caça predatória é a grande responsável, né, pela redução drástica da biodiversidade. Então a nossa aula é essa, né? Nós ficamos por aqui falando um pouco sobre essa educação ambiental. Não deixem de fazer atividades que elas valem nota para vocês.